Olá pessoal, tudo bom? Me chamo Matheus Oliveira e seja bem-vindo à nossa aula de número 5 do nosso curso de PowerPoint. Na aula passada eu expliquei para vocês o grupo fonte. Vai ser um grupo muito utilizado aí nas nossas apresentações porque trabalha com a fonte, com o texto, tá? E agora eu vou dar uma passada pelo nosso grupo chamado parágrafo, tá? Então, abrir um arquivo em branco, vou vir aqui em inserir, texto, caixa de texto. E vou abrir minha caixa de texto, ok? Legal. Bom, nessa caixa de texto, a gente já começa explicando o seguinte. Às vezes você precisa colocar na sua apresentação alguns tópicos. Então, por exemplo, item 1, né? Planejar. Item 2, conferir. Item 3, executar. Então você gostaria de fazer esses tópicos. E às vezes você vai colocando esse número, tá? Não há necessidade de colocar esse número, tá, pessoal? Por quê? Vou dar o Ctrl Z aqui para ir desfazendo o que eu fiz, ó. Tá? Eu posso simplesmente escrever o que eu quero, ó. Planejar, avaliar, executar. E aí eu faço o seguinte, ó. Eu clico sobre a minha caixa de texto, página inicial, grupo parágrafo, e eu venho aqui, ó. Numeração, tá? Vou clicar aqui nessa setinha, ó. Ao clicar nessa setinha, nesse exato momento a opção nenhum está escolhida, tá? Porque eu não tenho nenhum indicativo ali. Só que se eu clicar aqui sobre esses numerais, ó, ele já numera para mim, tanto com números, tá? Seja eles aí o padrão ou o padrão romano, mas também letras, tá? Maiúscula, minúscula, tá? Você escolhe. O que você escolher aqui, ele já aplica automaticamente. E o mais bacana, se eu clicar aqui no executar e der o enter para ir para baixo e escrever o próximo texto, como por exemplo, avaliar novamente, ele já coloca a letra para mim. E assim vai indo, tá? Me arrependi de colocar a letra, eu gostaria de colocar um número. Você pode vir aqui e alterar tranquilamente, tá? Me arrependi, Matheus, eu não quero mais nada. Só vim aqui na setinha e colocar nenhum, tá certo? Vou voltar aqui para esse numeral. Um ponto importante é o seguinte, ó. Matheus, eu gostaria de colocar algo aqui entre o planejar e o avaliar. Você clica do lado da última letra da palavra planejar, que nesse caso aqui é o R, você dá Enter, ele já vai reconhecer aquele novo item como 2. Ó. Então, ó, planejar novamente. E o avaliar, que era o 2, vai virando 3. O executar, que era o 3, vira o 4. O avaliar novamente, que era o 4, vira o 5. Então ele já entende isso, tá? Deixa eu só arrumar aqui o texto. Beleza. Só que às vezes a gente precisa de ali um título, né? E um subtítulo. Né? Então, por exemplo, seria o nosso 2.1, tá? Só que ele não coloca o 2.1, mas ele já coloca de uma forma que fica legal, tá? Vou mostrar para vocês. Imagine que aqui no planejar eu gostaria de colocar um subtópico. Então eu vou dar Enter e vou apertar a tecla Tab. Ó. Então ele vai jogar para a direita, tá? Então, dessa maneira, tá? E aí, se eu der Enter aqui, ó, nesse planejar com atenção, ó, ele vai criar tipo um 2.2, tá? E por aí vai. Então, quando eu quero criar um subtópico, eu dou Enter, Tab, ele já cria para mim. Ok? Sem que eu precise ficar pontuando, digitando ali manualmente. Tá certo? Então, basicamente, essa parte de numeração é isso, tá? Você escolhe, começa a digitar e se precisar de um subtópico, você dá o Tab. Tem um subtópico do subtópico? Tem, tá? Só você clicar no subtópico, dá o Enter e o Tab para o lado. O subtópico do subtópico do subtópico tem? Tem. É só você dar o Enter e o Tab. Tá certo? Sem problema, sem dificuldade. Escolha o modelo que mais lhe agrade, se não lhe agradou, deixe nenhum. Tá certo? Vou deletar essa caixa de texto aqui. Vou vir inserir de novo, texto, caixa de texto e vou abrir. Só que às vezes você não precisa de uma numeração, você gostaria de um marcador em si. Quando você precisa de um marcador em si, você vai utilizar a opção marcadores, tá? Então vou começar aqui a digitar meu texto, tá? Então, né? Planejar, avaliar, executar, indicadores, tá? O
que você faz? Ó, clica sobre a sua caixa de texto para selecionar tudo, né? A linha contínua, parágrafo, vem aqui nos marcadores. E aí você pode escolher nenhum para retirar tudo, ou algum marcador em si, ó, tá? Dentro dessas opções, tá certo? Então eu vou escolher, por exemplo, aqui, ó, a bolinha, tá? Nessa opção também eu tenho tipo um subtópico? Tem, só que ele não vai numerar, tá? Então segue aquela mesma regra do tab, tá certo? Só que nesses marcadores a gente pode utilizar um pouco mais da criatividade, e é o que eu vou demonstrar para vocês, ó. Se eu clico na setinha e venho aqui em marcadores de numeração, primeira de tudo é que eu posso mudar a cor do meu marcador. Então, por exemplo, eu venho aqui em cor, venho no baldinho, ó, colocar, por exemplo, vermelho e dou OK, ó. Então, meus marcadores ficaram vermelho. Outro ponto, eu posso aumentar ou diminuir o tamanho do meu marcador aqui nessa opção de tamanho, ó. Então, se eu coloco aqui para cima, né, 150%, ó, ele aumenta. Se eu diminuo aquela porcentagem, ó, ele diminui. Beleza? Beleza. Vou dar o Ctrl Z aqui para desfazer. Outro ponto. Eu posso utilizar uma imagem como marcador, ó. Só vim aqui em imagem. Ele vai me perguntar se eu quero pegar uma imagem da nuvem, da internet ou do meu próprio computador. Eu vou pegar aqui do meu computador, ó. Vou pegar aqui uma imagem qualquer, esse koala. Certo? Então o koala virou um marcador. Tá? Se eu quero aumentar o tamanho desse marcador, ó, continua a mesma regra. Vou colocar aqui, ó, 500%. Ó. Não deixa, né? Ele vai até 400. Então pronto, eu tenho um koala como marcador, tá? Exagerei ali no tamanho, vou diminuir para 200. Então fica ali o meu koalinha como marcador. Posso utilizar também uma foto. Mas também eu posso utilizar ícones, né, personalizar. Então, por exemplo, eu venho aqui em personalizar, ó, tá? Ele vai me abrir essa aba de símbolos, tá? Nessa aba de símbolos, eu venho aqui em fonte, tá texto normal, tá? Vou clicar na setinha e vou procurar a letra W, tá? Na letra W, vou descendo, eu tenho aqui, ó, o Wingdings, o Wingding 2 e a 3. Foca nelas, tá? Quando eu clico aqui na Wingdings, ó, eu tenho aqui diversos ícones que eu posso estar colocando, tá? Então, por exemplo, eu gostaria de colocar esse rostinho feliz aqui como meu marcador, ó. Escolho aqui a minha cor, por exemplo, o verde, dou OK. Ah, ficou muito grande. Só diminuir o tamanho para 100%. Ó. Tá? Outro ponto. Eu gostaria de colocar verde no que tá bom, tá? E vermelho no que tá ruim. Eu consigo fazer a edição de um marcador em específico? Consegue, ó. Você seleciona aqui, por exemplo, o executar, ó. Vai lá no marcador. Personalizar. Pega lá o rostinho, por exemplo, triste. Dá OK. Coloca lá a cor vermelha e dá OK, ó. Certo? Então, eu consegui alterar o marcador apenas do executar. Para isso, basta que eu selecione apenas ele. Tá certo? Mas voltando lá para o nosso Wingdings, nós temos mais opções, né? Por quê? Nós temos a Wingdings sem número, que eu chamo de 1, tá? Mas nós também temos a Wingdings 2 e a 3 que você pode explorar, ó. O Wingdings 2 tem mais ícones. E a Wingding 3 é mais voltado para setas, tá? Então sempre que você precisar de uma seta, ela vai estar ali para te atender, ok? Então o que eu te mostrei aqui no marcadores? Como colocar como mudar a cor, como colocar a imagem como marcador e como colocar símbolos como marcador. Te ensinei a mudar a cor no geral e te ensinei a mudar a cor de um item em específico. Beleza? Beleza. Vou deletar essa caixa de texto e vou abrir outra. Tá? A gente vai falar um pouco agora sobre a parte de alinhamento, tá? Então, para isso, ó, eu vou vir aqui na internet, vou copiar um texto qualquer, tá? Aqui do Wikipedia, e vou colar dentro dessa caixa de texto. Uma dica: quando você pega um texto da internet, dá o Ctrl C e o Ctrl V, não é muito legal, porque ele traz formatações, tá? Da internet. O que eu recomendo? Que quando você for colar, você vem aqui, página inicial, colar, e opte por essa opção aqui, ó, de manter somente o texto, tá? Então vai manter apenas o texto.
Vou diminuir aqui o tamanho desse texto, ó. Tá certo? E beleza. Vamos lá. A parte de alinhamento é bem tranquila, tá? Então, ó, eu clico sobre a minha caixa de texto para a linha ficar contínua. Venho aqui em parágrafo e bem. Eu quero centralizar esse texto, ó. Ele centraliza o texto ao meio. Eu quero alinhar o texto à esquerda. Então ele vai alinhar aqui à esquerda, vai deixar tudo bonitinho, só que a direita não, tá? A direita fica ali meio bagunçado. Eu posso alinhar à direita. Então ele vai alinhar tudo aqui à direita, só que a esquerda aqui fica, né, desalinhado. Ou eu posso justificar, tá? O justificar ele tenta deixar o texto tanto alinhado na esquerda como alinhado na direita, tá? Você vai fazer a escolha que mais lhe agrada. Mateus, eu gostaria de deixar, por exemplo, tudo justificado, só que esse primeiro cara aqui eu gostaria que ele ficasse centralizado. Como é que eu faço? Seleciono apenas esse cara e venho aqui em centralizado. Mexi apenas nele e não no conjunto todo, beleza? Por isso a importância aqui de você prestar atenção na sua linha pontilhada. Ok? Tranquilo. Vou deletar isso aqui e vou abrir aqui, ó, outra caixa de texto. Ó. Vou escrever aqui meu nome. E vou demonstrar esse recurso aqui, ó, que é a direção do texto, tá? Por quê? Digitei algo dentro da minha caixa de texto, cliquei sobre ela, direção do texto. Aqui em direção do texto eu posso mudar o direcionamento do meu texto. Então, por exemplo, nesse momento ele está na horizontal, mas se eu colocar ele para girar em 90 graus, ó, e aumentar aqui um pouquinho do tamanho da minha caixa de texto, ó, ele fica dessa forma. Eu poderia colocar também, ó, virado em 270 graus, ele ficaria invertido. E eu poderia colocar, por exemplo, empilhado, tá? Deixa eu aumentar aqui um pouquinho da minha caixa de texto para baixo, ó. Eu tenho aqui um texto empilhado, tá? Então, às vezes eu preciso desses recursos, tá? Ele tá aqui na direção do texto. Só tome cuidado, tá? Porque às vezes a sua caixa de texto, ela tá normal, assim, e você empilha o texto, ó. Parece que não mudou nada. Por quê? Porque você precisa aumentar o tamanho da sua caixa nesse sentido aqui para ele conseguir empilhar, tá? Então, se aumenta, ele empilha. Ok? Então, nessa aula eu te ensinei o alinhamento, te ensinei os marcadores, te ensinei a numeração e te ensinei a direção do texto. São os recursos que eu acho que é mais importante nessa guia e o que provavelmente você irá utilizar, tá certo? Espero que você tenha gostado, espero que você tenha entendido. Muito obrigado pela sua atenção. Até a próxima aula. Fui!